Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o Brasil tem cerca de 70 milhões de pessoas acima do peso, o dobro do que havia há 3 décadas atrás. Por isso, a cada ano aumenta a procura pela cirurgia de redução do estômago, a famosa cirurgia bariátrica. Mas ela representa só o começo de uma luta contra a balança. Para saber mais sobre as cirurgias pós-bariátricas, eu converso agora com o médico cirurgião plástico, Dr. Flávio Mendes. Dr. Flávio, muitíssimo obrigada. Seja muito bem-vindo por estar aqui com a gente, viu? Boa tarde a você, Fabiane, e ao telespectador da Record. Eu que quero agradecer inicialmente o seu honroso convite e dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui no Tudo a Ver, passando alguma informação de qualidade para o seu público. Com certeza. E como esse assunto é importante, doutor, porque nós estamos aí numa crescente de acompanhar cada vez mais novos casos de jovens, de adultos que se submetem à cirurgia bariátrica. Mas um desafio vem junto com ela, o pós-cirurgia bariátrica, né? É verdade. Na verdade, esses pacientes, eles emagrecem muito por conta de uma cirurgia feita no trato digestivo, no aparelho digestivo, que limita tanto a quantidade de alimento que esse paciente possa ingerir, como também a absorção desses nutrientes. Com isso, o paciente perde aí facilmente 40, 60, até 160 quilos. Nossa, e você doutor, pode imaginar, então, que isso realmente representa uma melhoria muito grande do ponto de vista clínico. Entretanto, do ponto de vista de contorno corporal, o paciente enfrenta algumas limitações, onde a cirurgia plástica pode realmente ajudar bastante. Pode atuar, porque exatamente. Eu imagino como seja frustrante para o paciente ele conseguir perder aquele peso para ter uma qualidade de vida melhor, mas aí ele se barra na questão estética, porque também é importante, né, doutor? Sem sombra de dúvidas. Na verdade, a primeira cirurgia, que é a cirurgia bariátrica, ela acontece normalmente em obesos mórbidos, né? A indicação dela para aquelas pessoas com obesidade realmente mórbida, onde existem problemas associados, problemas principalmente do ponto de vista cardiocirculatório, né? Até mesmo de respiração, paciente com problemas para dormir, para respirar durante o sono, diabetes, pressão alta. Então, tudo isso leva à necessidade da cirurgia. Mas após a cirurgia bariátrica, quando o paciente emagrece, ele realmente se depara com uma condição de um trofismo de pele, de sobras, né, de pele, tanto na região do tronco como dos membros e até mesmo da face, que inviabiliza algumas atividades rotineiras. Exato, as funcionais até, né? Exatamente. Então, às vezes é muito difícil para o paciente colocar uma roupa, ir ao shopping, ir a um cinema. E aí a cirurgia plástica pode realmente ajudar bastante. E doutor, como é que ela funciona? A partir de que momento esse paciente está apto a procurar já um primeiro procedimento? Talvez um não resolva. Como é que na prática isso pode ser desenvolvido? Pois não. Olha, na verdade, a cirurgia bariátrica ela tem que ter um tempo para que o paciente perca o peso e a partir daí haja uma estabilização desse peso. Normalmente, em torno de um ano, o peso máximo já se estabiliza e depois de 6 meses de estabilidade já existe a indicação para uma cirurgia plástica, para o início da cirurgia plástica. Mas a gente sabe que dependendo do tipo de cirurgia bariátrica realizada, esse tempo pode se estender um pouquinho mais e aí o paciente vai ter que discutir isso juntamente com o seu cirurgião bariátrico. Mas o importante também dizer é que a cirurgia plástica não é um toque de mágica, né? São vários procedimentos. Normalmente, esses pacientes precisam se submeter a alguns procedimentos porque são cirurgias grandes, né? Como é que as mais comuns, as mais usadas e quais as maneiras que elas são feitas, doutor? Para a gente poder idealizar, né? Tá certo. Normalmente, a gente começa pela região do tronco. Né? Pela região, principalmente na região abdominal, onde as sobras são mais evidentes, são mais dramáticas. Entendi. Não apenas na parte de pele, exatamente, sobras de pele. Não apenas na parte anterior, mas também na parte posterior do tronco. Então, as cirurgias hoje, elas têm um caráter circunferencial, diferentemente do que acontece com aquela paciente que perde um pouco de peso, tem 1 ou 2 filhos e tem um pouco de flacidez por conta de uma gestação. Nesse caso, realmente, a sobra é dramática. É muito tecido que tem
que ser retirado e, portanto, a cirurgia é um pouco maior. Por isso, não é muito interessante ficar associando cirurgias. Isso já não é uma prática muito aconselhável na cirurgia tradicional, quanto mais, então, num paciente pós-bariátrico. Até porque, Fabi, esses pacientes têm também um déficit nutricional. Ah, com certeza. Por via de regra, eles têm algum déficit nutricional, alguma anemia de base, o que também faz com que o cirurgião plástico tenha que ser mais cauteloso na indicação das cirurgias, de forma que o paciente vai ter que se submeter a 3, 4 ou até mais procedimentos para conseguir resolver todo o conjunto de problemas da flacidez. Entendi. O que não dá para fazer, então? Braço, perna ou também dá? Também dá. Inclusive, então, o início, normalmente, é a região de tronco, abdômen, região posterior do abdômen, flancos, né? Depois existe a parte da mama também, que é muito comum, uma flacidez grande, a mama, o conteúdo da mama diminui, porque tem um componente gorduroso grande e fica uma sobra de pele muito grande. Na grande maioria dos casos é necessário utilizar silicone para essa reconstrução, porque não existe tecido. E depois nós temos os braços, as coxas, né? E até mesmo a face, que também apresenta, especialmente em pacientes já a partir da 3ª e 4ª década, uma sobra de pele também que pode ser beneficiado também com a cirurgia plástica. Que maravilha, doutora. A remoção dessa pele, é óbvio que fica uma cicatriz, mas que também é tênue perto do que é a flacidez que essa pessoa convive. É verdade. É importante a gente frisar sempre para o paciente que a cicatriz de um paciente pós-bariátrico é maior do que um paciente tradicional. Entretanto, a sobra de pele, a impossibilidade de utilizar determinadas vestimentas, né, e aquela flacidez que vai ser melhorada com a cirurgia, a cicatriz passa a ficar em segundo plano e a gente sempre trabalha para que essa cicatriz fique ao longo do tempo uma cicatriz o menos perceptível possível, através das técnicas da cirurgia plástica. Que hoje são as mais conceituadas e modernas do mundo. É verdade. A boa notícia é que a cirurgia plástica brasileira está preparada para esse contingente de pessoas que vão precisar desses procedimentos. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica vem instituindo congressos específicos na área de cirurgia plástica pós-bariátrica, formação específica para os colegas, e hoje não é mais necessário você sair do interior e ir para grandes centros, porque existem profissionais habilitados, credenciados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que possibilitam o atendimento, mesmo no interior, especialmente no interior de São Paulo, existe uma gama enorme de profissionais habilitados para esse tipo de atendimento. Então, o alerta é, quem quiser fazer um procedimento, sempre busca a ajuda de um especialista, né, doutor? E, de repente, assim, as pessoas falam, mas o custo-benefício disso tudo é acessível, né, doutor, hoje em dia? Com certeza. É óbvio que existem procedimentos mais e menos caros, é lógico que existe toda a parte de hospital, de internação, né? Mas hoje alguns convênios já cobrem algumas cirurgias, mesmo no SUS, a gente sabe que é difícil conseguir uma fila grande, mas o conselho que a gente dá é para que não se desista, porque na verdade é possível melhorar e a gente deve buscar sempre o nosso sonho, e esse é o conselho que eu dou para os pacientes, buscarem realmente uma melhoria no seu contorno corporal, porque a cirurgia plástica ela atua no corpo, mas também na alma, né? O paciente se sente bem, a autoestima elevada, e o que eles querem, na verdade, é ser felizes. Né? E qualidade de vida para viver mais e melhor. Com certeza. Doutor, o senhor também atende aqui em Bauru? Exatamente. Né? Eu estou radicado em Lins há 20 anos. Aliás, um abraço para Lins. Obrigado. Mas atualmente também estou com uma clínica aqui em Bauru, juntamente com o Dr. Gabas, que é o meu sócio, nessa nova empreitada. Nós dois temos clínicas em Lins e hoje estamos trabalhando em associação aqui em Bauru. Aqui em Bauru está onde, doutor? Estamos aqui próximo ao shopping, na rua Henrique Save. Ótimo. Para quem quiser ter mais informações, um bate-papo, né? Às vezes para ter aí alguma notícia do que é o procedimento, pode estar fazendo uma visita, Com certeza, nós estaremos à disposição. Tá bom, doutor Flávio, muitíssimo obrigada e até uma próxima. Um abraço para o doutor Gabas. Eu que agradeço. Obrigada.